Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para mais um Vênus Personalidades. E hoje a gente mergulha na história de um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos. Cenoura Bravanel, nascido em 1930 no Rio de Janeiro, é considerado um dos maiores comunicadores e empresários do Brasil. E quem está aqui para contar e ajudar a contar essa história aqui no Vênus é Newton Canito, cineasta, escritor e roteirista. Opa, obrigado pelo convite, muito obrigado. Viu? A gente que agradece a sua presença, vai ser muito legal. Uma honra. Como você estava falando, é uma responsa, né? Falar sobre Silvio Santos. Sim, falar sobre o Silvio aqui, muito legal, porque ele era um mestre e tinha essa coisa das colegas de auditório, né? Então ele sabia falar para as mulheres, né? Então a gente já pode até começar contando como que você se interessou pela história do Silvio, como que você mergulhou nessa de contar a história dele no cinema. Eu sou um estudioso de grandes apresentadores, né? Eu fiz Chacrinha, por exemplo, também. A Lolo Trezinha. Que legal! Adoro, sou muito fã, sou louco para fazer Flávio Cavalcante. Eu gosto muito de estudar esses clássicos que conseguiam, né, gente, fazer comunicação popular, que reunia todo mundo e catalisava debates públicos de uma forma mais lúdica. Acho que falta muito isso hoje, né? A gente conseguir fazer os debates públicos ficarem mais leves, não tão pesados. E eles eram mestres nisso, cada um com um tom. Então, eu já tinha feito Chacrinha, aí também trabalhava muito com a produtora me chamou para fazer o Silvio, foi uma honra, porque a gente fez uma abordagem muito inovadora, né? Sim. A gente não quis fazer um filme sobre o Silvio Santos apenas, a gente quis fazer sobre o Cenoura Bravanel. Né? Que o Silvio Santos eu chamo às vezes de avatar tropical dele. É um avatar dele, né? É um personagem que ele criou para a mídia e tropicalizou. Mas ele também é uma pessoa. Sim. O Cenoura Bravanel. Essa pessoa ele não contava para ninguém quem ele era muito restrito. Ele sabia dividir muito bem a vida pública da vida privada, como muita gente não sabe hoje, infelizmente. Ou felizmente também, acho que cada um escolhe. Mas assim, é importante quem trabalha com comunicação, como vocês, saberem que é possível você ter um personagem público e um privado, que você não precisa ficar o tempo todo nessa era de autoexposição. Ele sabia muito bem isso, era um gênio nisso. Então ele tinha o Silvio Santos e o Cenoura Bravanel. Nós fizemos um filme sobre o Cenoura Bravanel. Essa foi a aposta do filme. E mais como ousado. Investigar os detalhes do Cenoura Bravanel, então, se era tão restrito e tão privado? Como é que vocês fizeram para coletar essas informações? A gente tem um trabalho de pesquisa, o filme focou no sequestro, né? Então a gente foi num episódio da vida do Silvio, a vida dele é muito grande. Quando você fazer uma biografia, você tem que focar. É importante você focar em algum recorte, né? A gente focou no sequestro. Na aposta que no sequestro, ele vai estar de cara. A gente vai ver o que não foi visto na TV. Então a gente vai mostrar o que não foi visto. Que tudo você já viu do Silvio Santos, as notícias, como ele é, o que não foi visto. Eu queria buscar o que não foi visto. Então é ele dentro de casa com o sequestrador. Tinha uma pergunta-chave ali. É como esse cara foi sequestrado. Imagina você, tem um cara com a arma na tua cabeça. Depois de 8 horas, você convence o cara a se entregar. Ele convenceu o cara a se entregar. Ele quase foi morto. A situação de tensão foi muito grande. E um invadir aquilo. Ele teve que conversar com o governador, com o Alckmin, de uma forma muito maluca. E foi uma aventura, porque ele estava com uma pressão absurda. Aquele cara sabia, aquele sequestrador, que iria morrer se ele fosse pego. Então não tinha assim, vou me entregar, o policial ia matar ele. Então ele estava desesperado, porque ele tinha uma situação toda de corrupção também envolvida. Então era uma situação de muita tensão. E como que o Silvio Santos, com aquela sabedoria popular, aquela alegria, aquele jeito que a gente conhece na TV, como que ele se coloca numa situação de altíssima tensão, salva a sua família inteira e depois salva a si mesmo. Então, e salva o garoto também. O garoto não é morto e garante segurança para o garoto. Ele salvou todo mundo. Ele conseguiu pacificar a situação. Ele conseguiu. E isso é o poder do Silvio Santos, essa coisa de pacificar a situação. E na vida política ele também teve muito isso, depois eu posso contar alguns episódios. Ele sempre foi um cara que sabia conciliar e pacificar a situação. Isso é maravilhoso. Então ele conseguiu naquela situação, e aí tem o poder dele da lábia, que é o poder que todos nós que somos comunicadores queremos ter, desenvolver. Ele tinha o dom da lábia, e a da lábia positivada, que a gente sempre trata a lábia como se fosse algo ruim, né? E não é necessariamente ruim. É uma coisa, às vezes, para gerar um acordo, para conseguir chegar a um consenso. Você vai separar de alguém, você vai qualquer coisa, tem que ter
conversa ali para conseguir, né? E poder de convencimento, né? Ele tinha esse poder de convencer a pessoa a se entregar, a garantir para a segurança. Então, foi uma situação que ele mostrou quem era realmente o homem, Silvio Santos. Por que ele não é só o comunicador, quem era esse homem? Sim, quando você diz da garantia da segurança, foi por isso que ele conversou com o governador? Foi nesse momento? Sim, ele estava numa situação que o garoto não tinha como, já tinha entendido que tinha policiais civis, está no filme tudo, que queriam matar ele. Não tinha como. Se ele fosse, ele ia... Porque ele tinha descoberto que ele tinha roubado o dinheiro e os policiais tinham roubado o dinheiro dele. Então os policiais não tinham como, entendeu? Eles estavam envolvidos também. Então eles tinham que matar. Então o garoto sabia disso, o garoto falou, cara, eu não vou sair daqui, só se estiver com o governador. Que era algo praticamente impossível. A polícia não queria deixar, a polícia militar não queria deixar, a polícia civil não queria deixar. Ninguém queria deixar ele chegar no governador. E como que ele chegou? Silvio Santos. Silvio Santos, com o apoio das colegas de auditório. Porque a brincadeira, a gente foi ficcional, tá? Aí que entra também o nosso poder ficcional, gente. É claro que eu fiz uma situação, essa parte da polícia é toda documental, verdade. Real. Tudo que eu tô falando é real, pesquisamos. Mas a gente constrói o que aconteceu dentro da casa, evidentemente. Tem que amarrar a trama ali, né? Tem que amarrar a trama. Mas essa liberdade existe na ficção, até porque ninguém sabe o que aconteceu dentro da casa. A gente só sabe o desfecho, que foi muito bom. Mas não sabe como ele conseguiu. Então, eu acredito que ele conseguiu pelo poder da lábia mesmo, de convencer o garoto. E aí ele conseguiu convencer o garoto contando a própria vida. Então aí entra a parte biográfica. Que ele vai contando. O garoto fala, vou te matar. Eu falo, não, peraí, eu também já fui que nem você. Também já fui condenado pela polícia, já me pegaram. Entendi. Ele dá empatia, que é o poder da lábia. Então, cada vez que o garoto vai fazer alguma coisa, ele conta uma história dele, do Silvio, da vida do Silvio, para explicar para o garoto por que ele tem que... Por exemplo, agora você tem que confiar no mentor. Tem uma hora que ele explica, você tem que confiar em mim. O Nóbrega confiou em mim, negociei para ele, deu certo. Então ele conta uma história dele do baú da felicidade. Aí vai fazendo flashback no filme, mostrando a história. Linkado à situação do presente. Então no presente o garoto fala assim, cara, por que eu vou deixar você negociar para mim? Agora uma pergunta boa, mas por que eu vou deixar você negociar para mim? Eu sou sequestrador, você vai negociar para mim? Sim. Imagina você chegar assim pro sequestrador e falar, eu negocio para você, cara. O cara fala, o que você tá falando, cara? E ele conseguiu convencer o garoto a isso. Como ele conseguiu convencer? Isso é um fato, que ele negociou pro garoto. As imagens reais é impressionante. Você vê o cara sequestrado, abrindo a porta, falando, ô policial, fica quieto aí. Ele conheceu o policial. Eu tô aqui em nome do sequestrador. Tem as imagens disso. É maravilhoso, né? Que loucura isso. Que loucura, né? Como é que o cara conseguiu convencer o garoto, ter a confiança do garoto? Que era um garoto que estava desesperado ali e tal, é criminoso, né? Evidentemente, tem que ser preso, tudo isso, não tô... Mas de qualquer forma ali, até por sobrevivência, não adiantava ele brigar com o garoto, não adiantava esse papo, gente. Tem que sobreviver. Então você tem que ter empatia, né? Ele tinha essa empatia, não tinha? Então não é inverossímil o que a gente criou. Você percebe? Porque ele tinha uma empatia pelo público dele. Quando ele vai entrevistar alguém, você percebia uma empatia dele. Ele conseguia fazer as pessoas contarem coisas que você falava, nossa, como é que ele contou isso? Lembra? E ao mesmo tempo zombava da pessoa, criava uma intimidade. Ele tinha essa manha. Então eu falei, essa manha tem que estar no filme. Ele fazendo isso com o garoto. E até o olhar atento dele, que a gente já recebeu muitos convidados aqui no Vênus que contaram, né, Yas? Tipo assim, dele ser muito atento e perceber, assim, o talento de cada um. Isso. De perceber, olha, você se dá bem aqui, você se dá bem ali. Maravilha. Todo mundo fala isso, né? Que ele chegava, ele era um grande mentor de estrelas, né? É um cara que tinha... Midas, né? Sabe o Rei Midas, que é o cara que toca, vira ouro, né? Então, se ele falava pra você, faz isso, você fazia, dava certo. Ele tem esse poder, né? Ele tem porque, praticamente, se você acessar... Eu tô trabalhando assim. Hoje de manhã eu vi ele bastante, preparando pra cá. Eu percebo isso. Se você acessar aquela energia, você tem. Sim. Eu não vou falar santo, eu prefiro falar estrela, né? Sim, mas é uma estrela da cultura brasileira, da utopia brasileira, no meu universo, tem um universo de estrelas, sabe? Eu trabalho muito com isso, né? Criar estrelas. E ele é uma estrela, então se você prestar atenção nele, você acessa aquela alegria, aquele jeito de se comunicar. Sim. Então por isso que a gente tem que de vez em quando estudar esses caras, porque tem um jeito ali, um jeitinho. Assim como ele via os jurados do show de talentos ali e falava, você tem que fazer tal coisa, você merece ter um programa. E colocava de apresentador a pessoa que era jurada, que tinha acabado de chegar, assim, muitas pessoas, e dava oportunidade. Então, se a pessoa faltava, ele percebia.
Não, tinha essa muita cumplicidade humana mesmo com as pessoas, todo mundo fala isso com quem trabalhava com ele. Então tinha essa empatia real de, tipo, RH direito, né? Assim, todo mundo trabalhou com ele. Eu trabalhei no SBT, foi maravilhoso, trabalhei 2 anos apenas, mas o tratamento da empresa, todo mundo fala isso, é um ambiente muito agradável. Com certeza. Então ele conseguia criar esse ambiente agradável. Então é um circo, gente. Ele é um grande dono de circo. Isso que a gente tem que entender. E é bem familiar, né? Bem familiar. Aliás, é um filmaço também, né? Ele passando o poder para as mulheres, para as rainhas, né? Porque ele é um patriarca que passa o poder para as mulheres. Tem outro filme bom ali. Ele é um cara... Porque ele sempre foi isso, né? De abrir a porta para talentos e muito excluído, gente. Pode falar o que for. Ele botou os primeiros trans. Isso é importante falar. Falar, não, mas ele cometeu alguma gafe. Claro, ele tinha um homem de 90 anos, 80 anos, tá? Mas ele deu espaço onde ninguém dava. E ele, acusado de ser conservador, dava espaço para tudo que era diferente. E brincava com todos. E todos fazem parte daquele universo. Sim. Então, nós temos brasileiro de televisão, gente. É o Brasil. Ali é o Brasil. Enquanto a Globo fazia o Brasil Leblon, aquele Brasil que a gente gosta também, o Rosa Utópico, também adoro muito. Gosta de ver, né? Gosta de sonhar. A gente quer, né? Tá lá também. Mas a representação tava ali, né? No Silvio. O Silvio era o povo, né? O povo da classe C e D, o povo meio brega, meio quiche. Aquela coisa que a gente fala, assim, é a nossa família, gente. Não sei vocês, a minha família, meus amigos, assim. A galera que a gente... eu sou da ABC, né? Então, eu tenho muito essa conexão. Um dos motivos é as fãs do Silvio, né? E foi muito lindo esse negócio, porque quando ele faleceu, o Silvio, foi dia 17 de agosto. Eu tinha feito o filme, biografia do Silvio. Eu estava Tava pra estrear, né? Tava pra estrear, tive que adiar a estreia. E eu tava na casa da minha ex, que a mãe dela tinha falecido. Nossa. E a mãe dela tinha falecido um dia antes, dia 16. E foi muito forte, faleceu em uma semana, foi uma coisa muito forte, assim. E aí chegou naquele dia 17, aconteceu isso, eu falei, gente, morreu o Silvio. Eu tenho que mandar a entrevista e mandar o assessor de imprensa, né, comunicar. Aí o assessor de imprensa irradiou, arrasou a assessoria de imprensa. Maravilhoso, pessoal. Arrasaram e eu tive que dar entrevista para 10 lugares. Então imagina eu estar na casa da minha sogra, com todo mundo chorando a morte dela, e eu tendo que dar entrevista sobre o Silvio, falando da alegria do Silvio. E ela era uma grande fã do Silvio. Nossa. E aí a minha esposa ficou brava comigo, falou, você não respeita a memória da minha família. Eu, desculpa, mas eu tenho que dar entrevista, que eu também tinha que dar por carreira também. Mas também não era só por isso, que eu queria falar do Silvio. Sim. E aí eu fiquei meio culpado de fazer isso, aí chegou a noite, eu vi a família reunida, assistindo a homenagem ao Silvio. E todos lembrando como a mãe que tinha falecido era muito fã do Silvio. E como ele era, o Silvio, aos domingos, a única pessoa que reunia realmente aquela família. Porque o pai dela, a mãe dela é uma santinha, Dona Alta, maravilhosa, homenagem. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher preta, assim, de uma cultura linda. E o pai era um indígena, mas muito bruto, muito violento, muito sofrido também. E no domingo o pai gostava do Silvio Santos. Era a única coisa que ele fazia. Ele era chato a semana inteira, mas no Silvio Santos ele queria gostar. Parava e aí pra assistir. a família conseguia reunir. Esse é o Silvio Santos. Aí o cara consegue unir as famílias, não só as famílias, as diferenças entre nós. E criar memórias afetivas, né, para todo mundo. Então, foi muito, muito bonito ver ali, porque que o Silvio é um mestre mesmo da cultura brasileira, da sabedoria. E temos que ter mais assim, temos que aprender com ele. E esse clima, dentro do SBT, a gente percebe que é assim, é uma grande empresa, mas todo mundo tem ali, sei lá, um sentimento de... Eu trabalho com o Silvio. Né? Eu trabalho com o Silvio. Eu ficava, todo mundo quer ter, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Eu vim aqui no Uber, eu tava vendo o YouTube do Silvio, aí o cara começou a dar risada, eu falei, o cara gosta também, né? Aí eu falei, aí o cara contou, não, eu conheci uma vez o Silvio, até gravei, mostrei, ele falou, não, você deu uma mensagem que o Silvio deu pra ele, ele foi levar Uber, foi levar dançarinas, e aí levou lá as dançarinas, isso é o Alberto, muito legal, foi levar as dançarinas, aí ficou lá esperando no SBT. Aí daqui a pouco veio o Silvio velhinho, todo suado, tirou o paletó, tava entrando no carro dele, aquela mesa do Silvio Santos, o próprio carro, e o cara Uber lá, falou, nossa, Silvio Santos. Aí ele chegou perto, o Silvio Santos falou, pô, você tá cansado? Falou, né? Aí o Silvio falou pra ele, não, quando a gente trabalha se divertindo é bom. Velhinho já. Nossa, né? querido. Ele falava sempre isso, mas assim, até o final ele conseguiu trabalhar se divertindo. Foi mesmo. Trabalhou se divertindo. Isso já com o império já construído, e como dono do SBT, empresário. Mas vamos voltar um pouco no Cenoura Abravanel. Eu queria entender um pouco da infância dele no Rio de Janeiro, como que era essa estrutura familiar dele, e se alguma coisa
nessa infância o motivou a ir para a comunicação? Boa pergunta, hein? É engraçado, porque ele é o comunicador e um cara do jogo, né? Ele é um grande promotor de jogos, né? Ele ganhou todos os negócios dele com jogo, né? Jogo? Que jogo? Ele fazia telecena, ele fazia todos. O SBT cresceu, o próprio Baú da Felicidade era um jogo, você investia, era um título de capitalização, mas tinha prêmios. Tinha esse tipo de jogo. Não só esse tipo de jogo. Jogo também, todo o SBT era jogo, né? É uma TV jogo, brincadeira, jogos. É uma TV espetáculo de jogos, como um circo. Sim. Então ele é um cara... Mas eu estava falando também do jogo do dinheiro, jogo de azar. Ele trabalhou com isso, né? A vida inteira e é muito criticado por isso às vezes, porque, claro, sempre tem alguém que perde e tal. Essas são as críticas que fazem a ele. Que até são respeitáveis, mas ele sempre, que eu estudei, foi correto com as pessoas. Que eu estudei, assim, não vi, então deve ter, não sei, mas não, então para mim é um cara do jogo, mas é um cara ético, assim, sabe? Porque essa questão do jogo hoje em dia é muito importante. Sim. E o Silvio era um cara desse tipo, um criador de bets, hoje em dia, seria, né? O cara criava novos jogos com títulos de capitalização, as pessoas perdiam, tal, então tinha muita essa acusação. E o pai era viciado em jogo, então ele nem assim ele conseguiu, não sei como. Essa que eu queria saber, como é que ele conseguiu positivar isso? Que é uma boa pergunta, mas não respondi, não. E como comunicador, começou muito cedo como camelô, né? Então ele começou de camelô, vendendo títulos de eleitor, né? Vendendo capinha para título de eleitor. Ele já percebeu, criança, um mercado novo, que tinha surgido os títulos de eleitor, ninguém tinha. Quando criança ele teve essa tinha visão? 12, 14 nessa época, não sei, não lembro exato, mas essa pré-adolescência. E ele começou a vender isso, e deu muito dinheiro. Foi o primeiro dinheiro que ele ganhou. Anos, sei lá, 40, agora tô... Não, imagina. Surgiu o título de eleitor, boa pergunta, hein? 90 e tal. Na década de 30, assim, surgiu o título de eleitor, na época do Getúlio. Ele vendeu a capinha do título. Eu tô falando que ele sempre foi um cara de inovação. Se todo mundo a partir de agora vai ter esse documento, todo mundo a partir de agora vai ter que organizar esse documento. A capinha. Sim. Ele percebeu um mercado de capinhas de... Então, essa sabedoria ele sempre teve, sabe? Depois na TV dele era isso também. Então, um cara que sempre comprava o produto certo, conseguia lançar, quebrava a grade. Eu sou um cara que estudei muito grade de televisão. Ele é muito inovador como executivo de televisão. Porque ele quebrava a grade o tempo todo, ele não cumpria a grade, né? Sim. Ele quebrava ele tudo, mudava a grade livremente. Na época era um tabu isso. Tirava os programas do nada, colocava outro. Uns horários malucos. Cada vez. Ele fazia isso de um dia para o outro. Ele sempre estava conectado com a audiência como um cara de circo. Ele era um gestor de circo. Então ele pensava como um cara, opa, muda o show. Não tá dando audiência, tira o Newton aí. Newton, sai. Já sairia o Newton. É assim, era rápido assim o cara, sabe? Então ele sempre teve essa manha. Então ele começou ali no camelô. Logo em seguida ele achou um outro mercado que era a Barca Rio-Niterói também, que ele achou um mercado. Aí ele começou a fazer shows. Era um camelô show. Olha só. Era um mercado que ninguém tinha também. O que fazer com a Barca Rio-Niterói? Não tinha nada a fazer. Aí ele começou a fazer shows à noite na Barca Rio-Niterói. Ele produzindo ou ele fazendo show? Fazia o show, fazia tudo. Ele que fazia. Era o show dele. O primeiro show dele foi na Barca Rio-Niterói. Curiosidade, que até tiraram do filme, uma pena, que era para as putas, resumindo a história. Era um show principalmente para as putas. Porque as meninas saíam do Rio, iam para Niterói, voltavam para casa à noite. E aí tinha uma galera de meninas que faziam isso, então era um show que ele fazia para aquele público. Entendi. Então ele percebeu um novo público ali. Então é um cara que está sempre assim, o cara vai longe, né? O cara acha mercados, né? Onde você menos espera. À frente de seu tempo. À frente, visionário, um grande visionário. Ele é o nosso Jobs, assim, o Jobs da alegria, o Jobs tropical. Porque ele tem essa coisa de criar impérios de comunicação, né? Um império de comunicação, a partir do nada, né, cara? Que não é que nem uma família, herdeiro, nada. E do entertainment. E da rua ali, né? Da rua, do povo da rua. Do contato com a rua, né? Do povo da rua, do camelô, do cara da barca. Então, esse cara é um judeu, olha que curioso, como o Brasil é maravilhoso, né? Um judeu, as origens da família dele, gente, se você olhar para trás, tem uns livros sobre a família dele. Tem. Sei lá, o que lá, de 1500 dele. Era um cara ministro das Finanças de Portugal na época do descobrimento. O 15º avô lá dele. O Abravanel. Isso, o Isaac Abravanel, né? Isso, era tipo o ministro da Economia de Portugal na época do descobrimento. Então é o cara que financiou o descobrimento do Brasil. Sim. Então ele tem uma hierarquia, um histórico assim, que é impressionante, se quiser tratar isso também. Não é qualquer coisa, sabe? Se fosse tratar como aquelas coisas de, sabe? Herdeiro de Davi, do trono, ele está no trono dos Abravanel. Sim. Então é muito forte ele, é uma figura muito, muito importante na história do Brasil, eu acho.
Ele fez muitas coisas importantes na nossa cultura. Ajudou muito o nosso povo. E como é que dessa parte como comerciante e camelô, ele foi rumando para dono de uma emissora? Quem o ajudou? Como é que isso aconteceu? Não, ele começou como apresentador, né? Então ele trabalhava para Globo até na época. Não, ele trabalhou primeiro antes, acho que ele foi para Tupi, não lembro todas, mas ele trabalhou em várias antes. Começou no rádio também, como Chacrinha, como todos, né? Depois foi, né, cada vez aumentando mais ali, porque ele vendia bem. Uhum. E ele também era bom de negócio. Então ele começou a criar negócios. Então ele começou a ter mais dinheiro, porque os comunicadores bons têm o próprio negócio. Como vocês têm aqui os anunciantes e tal, ele tem. Hoje em dia é legal, né? O Estúdio Flow já tem uma pequena SBT, né? Então, uma emissora. É uma emissora. Dentro da internet. Dentro da internet. Tem muita possibilidade disso, né? Naquela época era muito mais difícil. Tinha 5 emissoras. Claro. Só tinha 5 Flow para você ganhar. Entendeu? Então o cara tinha que, não só ser um talento, como vocês são aqui, tinha que também fazer política, porque tinha que conseguir a concessão para a TV. Isso que era difícil, né? Tinha que fazer a concessão. Então, quem dava a concessão? O governo. O governo dava a concessão. Não é que nem aqui, você babre aí, não tem isso. Tinha que ir lá pedir para o governo. Aí o governo era o quê? Militar. Né? Então, ele teve que ir lá negociar com o governo militar. E foi um processo muito louco, porque ele foi cada vez ganhando mais poder. Chegou uma hora que ele falou assim, eu vou comprar uma TV. Ele tinha dinheiro. Só que não tinha concessão. Não adiantava ter dinheiro. Ele tinha dinheiro porque ele vendia anunciante, já tinha ficado rico. Mas não era só dinheiro, tinha que ter a concessão. Sim. E aí foi uma colega de auditório, aí é verdade, que ajudou ele. A mulher do Figueiredo, a dona Dulce, porque ele tentava lá a concessão, e o Figueiredo era o presidente, ele tentava a concessão, ela não dava a concessão, ninguém dava a concessão, porque, mano, não é regime militar. Ele é um artista maluco, super criticado, ele era uma espécie, não era assim esse consenso de hoje. Tá entendendo? Ele estava no começo da carreira, ele era um cara que todo mundo falava mal, falava que ele pregava maus costumes. Era tipo, sei lá, que o pessoal assim, o Sérgio Malandro trabalhava comigo. Era só palhaços, era só gente prestadora. Não era um canal daquele bom gosto que o regime militar queria falar do Brasil, como é que era. Era um canal meio inusitado. Era assim. arriscado, né? Era arriscado, era um programa arriscado. Você vai dar uma concessão, que é uma coisa você ser um artista, outra coisa você ser o dono de uma emissora. Sim. Para um doidão daquele? Sim. Exatamente, boa resposta. Arrasou, amigo. Essa é a resposta certa. É esse cara, porque ele não era um doidão, só era também um empresário, então ele tinha os dois lados, então dava para dar, só que tinha que ter política. Aí a dona Dulce, que um dia cruzou com ele na sala esperando o presidente, que ninguém atendia ele, falou, eu sou teu fã, sua fã, tá, vamos jantar, tal. A mulher, porque a mulher do presidente era fã dele. Nossa. Aí que desenrolou. Isso é verdade, isso aí é muito louco, né? Como tem isso, né? E tem uma coisa muito bonita, que ele foi muito fiel ao Figueiredo. Na época da transição, dizem que tem uma história inédita também, uma história daquelas secretas, que não tá no filme também. Mas na época da transição democrática, que tinha aquele papo do Tancredo, não sei, vocês são mais jovens, mas é muito importante, Tancredo e Figueiredo, aquela coisa. Mas ia acabar o regime militar e entrar o Tancredo. E ele era a favor do regime militar, que é uma coisa que todo mundo fala mal do Silvio. Ele fazia a semana do presidente, toda a semana do Figueiredo andando, ele fazia propaganda dentro do canal dele. E ele era muito grato ao Figueiredo. E ele era muito uma pessoa que era grata a quem era grato mesmo. Não tinha lealdade, muito leal. Né? A quem ajudou, né? A quem ajudou, sabe? Você não esquece quem ajudou. Então, ele era dessa pegada. Aí ele era leal ao Figueiredo mesmo, que o Figueiredo tinha dado a concessão para ele. E aí ia perder o poder o Figueiredo. Ia entrar o regime democrático. E aí ele começou, um dia o Tancredo chamou ele. E ele, como empresário, ficou com medo. Falou, vai ganhar o Tancredo. Se eu chegar lá, eu vou falar que sou fiel ao regime anterior, que era tipo Bolsonaro e Lula, assim, eu vou falar, entendeu? É difícil você falar. Então ele foi lá e falou. Falou, olha, você pode pedir o que quiser, mas assim, eu sou grato, Tancredo, se você ganhar ou não me interessa, eu serei sempre grato. Não peça para eu falar mal do Figueiredo. Você serei sempre grato ao Figueiredo. Aí o Tancredo Neves falou, caraca, esse cara aí. O Tancredo Neves falou assim, bem, só espero que ao final do meu mandato, caso eu seja presidente, você seja tão leal a ele, quanto você, tão leal a mim, quanto você é a ele. Né? Falou o Tancredo falou, esse cara é firmeza. Sabe quando você percebe que o cara é firmeza? O cara, eu vou ganhar o poder. O cara continua falando que é a favor do meu inimigo. O cara é leal, mano. Sim, ponta firme. Ponta firme. E aí o Tancredo, que era um cara esperto, em vez de ficar com raiva do Silvio Santos, pensou o básico. Falou, esse cara é um cara leal. Ele pensou o contrário. Falou, o cara é legal, mano. Aí que ele fez, o Silvio virou garoto de recado entre o Tancredo e o Figueiredo. Nossa. Então aquilo foi muito importante para pacificar a transição. Olha aí o pacificador que você estava comentando. Pacificador de novo,
na história do Brasil. Então, essas coisas de ser leal é uma coisa que a gente está falando pouco hoje em dia, né, gente? A gente fala de muita coisa, de identidade e tal, mas não está falando mais de caráter, de lealdade. E o Silvio é uma lição de lealdade. Ele tem essa coisa. Isso se aplica, você viu, ele ganhou o canal, mas é isso, você entendeu a história toda. Então tem uma narrativa muito clara para o sucesso acontecer. Sim. E isso ele conseguiu manter o canal dele, trocando de governo, essa manha, sabe? Que não é tão fácil. Na época era muito concentrado, gente. Não tinha essa coisa de vocês inova, arruma um patrocinador. Uhum. O cara tinha que ter apoio do governo, gente. Então todos os canais então tinha que ficar negociando com o governo. Envolvia tudo isso, né? Imagina você ser um palhaço com um circo cheio de Sérgio Malandro, Pedro de Lara, Aracide Almeida, Que Maravilha, gente maravilhosa, aqueles palhaços todos, dando emprego para aquela turma toda. Eu falo palhaço no sentido mais digno da palavra. Artístico. Eu acho palhaço a coisa mais evoluída da arte. Então eu falo palhaço no sentido de palhaço mesmo, gente que eu admiro muito. Ele dando espaço para toda essa gente doidona, vamos resumir aí, fazendo polêmica, ele mesmo fazendo polêmica na TV, o tempo todo era cancelado, e ao mesmo tempo você negociar com o governo. Difícil. Aí você entende como o cara é bom. E esse olhar dele também de entender a força feminina dentro da casa, muito, né? Porque ele conquistando a matriarca, ela vai colocar na TV para assistir o programa dele. Muito. E aí ele vai atingir a criança, ele vai atingir o pai, ele vai atingir... Muito. Né? Ele sempre, isso que eu falei das colegas de auditório, ele sempre teve esse respeito à mátria mesmo, né? A gente fala que ele é um cara da pátria, mas é um cara da mátria, né? É um cara da pátria brasileira, da mãe brasileira. Ele sempre teve esse cuidado, né? Em todas as novelas também, né? Que ele fazia, eu trabalho mais com novela, né? E ele preencheu um público muito legal em novela, Dona Iris e ele, que é um público das famílias mesmo, né? Quando a Globo ficou com essas novelas muito pesadas, assim, ele manteve as famílias. Aí fica conservador, gente. A dona de casa está vendo a novela junto com a criança de 18 anos. Uhum. Aí fica na esquerda falando que eles são conservadores, que assistem. Dona de casa, gente, entendeu? Que ela quer ver, ela tem o único horário que ela tem para ver a novela junto com a criança. Não tem que fazer uma novela para os dois. A Dona Iris soube fazer isso. Então foi muito bonito isso. Então ele soube também, porque era um mercado, ele percebeu, ele tem muito de mercado, né? Falei, tem um mercado aqui, ó, a novela da Globo tá assim, eu vou fazer outra coisa. Ele era assim, né? Eu te falei, sabe? Dança conforme a dança. Dança conforme a dança ali, dono de circo, né? E o meu concorrente, ele sempre falava do concorrente, né? É legal também isso, né? Sempre falava SBT, Record, sempre ficava se comparando. Sim. Era o único canal que as pessoas iam, né? Receber o troféu imprensa. Pois então ia o pessoal da Globo. Tanto que você vê agora, sei lá, Patrícia Bravanel indo na Globo, Então, né? Sabe, essa troca entre as emissoras que a gente não vê acontecendo que quase. lindo, né? Respeitadíssimo, né? A pessoa porque merece mesmo, porque ele conseguiu. Transcendia toda essa parte. E sempre falou mal, brigou com a Globo. mas assim, você viu, brigava de forma lúdica, gente. Não é fechar a porta, assim, é disputa normal, né? Assim, mas não é... Tem sabe, aquele não vídeo tem golpe baixo. Que ele fala pra Larissa Manoela ir pra Globo. Né? Tem esse recorte aí que ele fala, olha, eu quero que você... Desejo, né? Eu quero que você cresça, e aqui você já cresceu tudo como atriz que você tinha pra crescer. Então eu quero que você vá pra Globo. E ela não entende, né? Ela fala, não, Silvio, eu vou ficar por aqui e tudo mais. Mas ele entendendo, sabe? E essa generosidade de deixar os pássaros, assim, voarem, né? Deixar as pessoas brilharem, né? Você gosta mais de atuar como cantora ou mais de atuar como atriz? Seria atuar. Vou te dar um conselho, mas se você quiser seguir a carreira de atriz em televisão, vá pra Globo. Mas aí eu vou se você não quiser mais, eu aqui também, claro, né? Não é questão de não querer, às vezes eu acho que a oportunidade está sendo melhor do que aquela que eu posso oferecer. E a Globo te contratar, não precisa falar comigo. Agora, se não for a Globo, antes de ir falar comigo. Foi o que aconteceu, ela foi pra Globo, depois foi para os streamings e tá de volta na Globo. Gente, é muito legal, né? Nossa senhora, se for 10% de Silvio Santos, estamos feitos, hein? A gente conseguir fazer algumas pessoas brilharem como ele faz, né? Eu acho tão gostoso isso. Mais do que ser comunicador só, tô falando esse poder de ser o Midas que eu falei, né? Sim. De ajudar as pessoas a brilharem. O que ele fez com a Maísa é brilhante também. Brilhante. Celso Portiolli. É um mentor, né? É um mentor mesmo. A gente fala... Eu tenho falado muito isso, que ele é mestre da sabedoria tropical. Então, essa brisa, que é uma sabedoria diferente, não é a mesma sabedoria dos outros. Essa comunicação lúdica. Ele pacificaria o Brasil hoje, assim. Você pega na eleição de 89, ele seria muito importante, ele podia ter mudado a história do Brasil. Impediram a eleição dele. Eu tenho convencido que ele podia ter mudado a história do Brasil, porque ele não ia polarizar. Ele ia saber negociar. Ele não ia ficar nesse tom bravinho do Pablo Marçal, por exemplo, também, sabe? Entendi. Esse tom de... Ele ia saber, ele ria. Ele tem
Ele sabia isso, né? E, por exemplo, o Datena, até fiz um texto sobre isso, quando o Datena brigou com o Marçal. O Datena é um comunicador, então estamos comparando comunicadores, tá? O Datena brigou com o Marçal, lembra? Não soube fazer, jogou uma cadeirada e tal. Silvio Santos, que ele foi candidato, ele tentou ser candidato, não deixaram. Se ele tivesse ali, ele ia botar o Marçal de menino, tratar o Marçal como garoto. Ô garoto, você é um jovem talentoso, brincar com o Marçal. E encaixar o Marçal como um moleque que ele é, um moleque jovem, talentoso, não sei o quê, mas também, gente, ele ia botar-se acima, não ia botar no mesmo nível, dar uma de bravo igual. Que bravo, ele era bem-humorado. Entendi. Ele estaria acima, ele sabe estar acima pelo humor. Então, ao mesmo tempo que ele brinca, ele está sempre colocando. É muito forte isso, é uma sabedoria de comunicação. E ele tinha que é muito melhor do que brigar. A gente tem muito medo de brigar hoje em dia. Sempre brigar. Não é só brigar. Tem que saber brigar também. Ele sabia também. Quando precisasse, ele sabia. Mas é saber... Na vida pessoal, ele brigava bastante. Não tem bonzinho para de uma empresa daquele tamanho, né? Não tem bonzinho, não, gente. Vamos lá, bonzinho, né? Não se faz empresa daquele porte, que todo mundo tem que ser firme mesmo. Sim. Diga, desculpa. Não, eu ia dizer que ele tinha também uma comunicação direta com o povo natural. Porque tem muito político que todo mundo fala isso, né? Na época da eleição, vai apertar a mão, né, das pessoas na rua e depois some e desaparece. Ele tinha isso como padrão na vida dele, né? Ele gravava 3, 4 vezes por semana com o povo. Com o povo e tinha esse negócio mesmo, não só... o político também estaria com o povo, porque ele tinha manha mesmo, né? Ele tinha um certo... Eu estava vendo hoje, eu fiquei pensando, ele tinha um certo deslumbramento, né? Por tudo. Então chegava uma pessoa esquisita, feia, qualquer coisa, ele tinha um interesse, assim. Ele ficava detalhando aqui, brincava e tal, e deixava um clima que ele conseguia. Assim, a gente hoje em dia fala que ele tirou o sarro, mas a pessoa mesmo não achava. A pessoa achava legal. Falou que eu sou feio, foi legal. Sim. Ele conseguia dizer o que não consegue ser dito, né? Mas ele conseguia isso por esse interesse sincero e por se colocar... É uma técnica de palhaço também. Se colocar como bobo, né? Então ele sempre parecia mais bobo. Por isso que até o nome do podcast do Vilela é muito bom, né? Inteligência Limitada. Exato. Obviamente, você sabe que o Vilela não é bobo, mas ele é bom se colocar como bobo. É onde as pessoas se abrem. Ele já fala, a inteligência limitada aqui é a minha, não a do convidado. Então ele arrasou ali, conceitinho bom pra caramba. Mas é o do Silvio também. Ele sempre, você vai olhar, ele parece que ele não sabe nada. Ele fica perguntando umas coisas, fala, gente, porque aí ele detalha tudo. Ao mesmo tempo tem um fascínio pela pessoa, que eu acho muito legal. Ao mesmo tempo tem uma coisa pra quem não entende também. Que nem aquela coisa da conversa dele com o Whindersson, né? Sim. Didático também, é didático. Você tem que ser didático, gente. Quando o Whindersson foi lá no programa, aí você fica imaginando assim, ele fala para um público que não tem acesso à internet, de repente, ou não no nível, né, ou enfim, não entende. Não consumia YouTube naquela época. Não consumia e tal. Então, a primeira vez que o Whindersson foi, ele... Mas você ganha dinheiro? Como é que é? Mas se ganha dinheiro com a internet? Ele, quem é esse menino óbvio aqui? Que ele sabe. Quem é esse menino aqui? Vocês conhecem o auditório? Sim! Então, é óbvio que ele sabe. Muito legal, é óbvio que ele... Até até pode ter sido ele que mandou chamar, lógico, né? Mas aí ali na hora ele... mas não conheço não. Como é que é isso aí? Porque é a dona de casa, que é o público do Silvio... Mas não sei quem é esse menino. O que o Silvio Santos está conversando? Exato, e ele então, conseguia explicar por que eu tô conversando. sem deixar a pessoa sentir que ela é burra, porque essa é a brisa. Você não vai, eu sei, você não sabe. Que eu devia ter muita assim, tá bom. Ele fingia que ele não sabia. É uma sabedoria. Porque o discurso dele não era assim, vamos explicar para quem tá em casa o que você faz. Não, explica para mim o que você faz. Exato. E aí, mas é difícil, viu? Eu já tentei fazer essa entrevista, quando eu faço poucas vezes. Mas eles têm que ficar decupando o raciocínio. Por isso que é uma manha, que não é tão fácil, porque não é todo mundo consegue. Não, ele era mestre nisso. Ele decupa os pedacinhos assim, do raciocínio, sabe? Ser bem didático. A gente já vai muito no ponto, né? Então ele tinha essa manha mesmo. E é muito importante essa manha, né? E essa manha de brincar, né, gente? Muita brincadeira, muita palhaçada, né? Muito auto-bullying também, né, gente? Auto-gozação. Sim. Com a peruca. Ele tem, assim, tipo, auto-gozação. Quando ele subiu na banheira lá de água. Ele sabia que aquilo ia dar audiência, né? É claro. Todo mundo sobe lá e se molha. Não, vai o Silvio subir lá e se molha. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu vi agora que ele tava com figurino branco e bege. Ele começou a falar que roupa horrível.
começou a fazer roupa horrível, aí falou, eu vou tirar. Aí começou a tirar, as mulheres começaram a fazer strip. Começaram a gritar. Começaram a gritar, sabe? Auto-bullying permanente, assim, sabe? Aí fica improviso, também improviso, claro, outro princípio do palhaço. Mas não sempre, não. Tem horas que ele planejava. Planejava sabendo que ia dar certo, fazer essa brincadeira para uma performance, né? Uma performance pro meu público. Porque aí você tem que ser muito... Porque você tem que ter... Porque isso que o pessoal não entendeu, né, gente? Se você tirar a moral, não tem como você quebrar a moral. Isso que o pessoal não entendeu. Parece que agora quer quebrar tudo, não tem graça, gente. Então ele era supostamente conservador, então qualquer quebrinha é um evento, né? Sim. Isso era bonito, né? O que ele gostava... Ele o tempo todo muito louco. Quando tinha interação com a Maísa, por exemplo, ele gostava que ela dasse nele. Ele gostava disso. Todo mundo, nossa, meu Deus, essa menina desrespeitando. Não, ele queria que ela fizesse isso com ele. Esse era o show. Esse era o show. Tentando arrancar a peruca. Isso, tentando arrancar a peruca. Ele dava uma patada nela e ela dava de volta. E era número de palhaço. Né? Exato. O que é isso? Ele rachava de rir. Então... Rachava de rir. É maravilhoso, né? Ele assumiu o comando aí do programa Silvio Santos, ele criou, foi na década de 60, se eu não me engano. Mas isso foi na época, ainda começou na Globo, né? Depois ele teve a TV própria já na década de 70, 80. Ah, entendi. Quais foram os fatores, assim, desse formato que tornou um sucesso o programa Silvio Santos? Não, o Silvio Santos era um domingo inteiro, então tinha vários formatos. Ele era eles falaram, ele roubou o Caso Artistas, né? Tem essa história, né? Que o Caso Artista do Big Brother, ele roubou tal, tem esse debate. Bem, ele fez isso a vida inteira. Ele pegou formatos internacionais e tropicalizou. Sim, como até hoje acontece, só que no YouTube. No YouTube agora é comum. Sim. Então ele é o cara que fazia isso. E não era nada errado, só começaram a pensar que era errado na época do Big Brother, que até meu doutorado foi sobre o Big Brother. Mas, na verdade, ele tropicalizou total o formato. Não foi igual ao Big Brother, ele mudou muito. Sim. Então, ele só era confinamento. Mas o resto mudou tudo. E as regras ele que fazia, né? Ele mudava a regra ao vivo. Quem que foi expulso? O Frota, eu acho. E ele ligou e falou, não vai ser, pode voltar. O Frota pro programa. Mudava a regra ao vivo. Todo mundo eliminou o cara e não, ele vai voltar, porque tava dando audiência. O Frota é um gênio do reality show, né? O gênio da Casa dos Artistas. Foi um gênio ali. Ele soube conduzir, ele conduziu todo o show, né? Virou um protagonista. Abraçado com os caras da melancia, copiando o Náufrago. Nossa, maravilhoso. E tinha o Supla. A Bárbara, só gente legal. Aquela que chorava muito, tadinha, que o Frota ficava... Era louco aquilo. Então, era muito louco. Mas ele mudava a regra ao vivo. Então... Ele sim, primeira coisa, o formato dele, ele copiou vários formatos, como você falou assim, mas todos ele inventava um monte de coisa. Sim. Então ele pegava o formato americano e inventava várias coisas que tropicalizavam e mudava a regra ao vivo. Qual foi o jogo, assim, de maior sucesso nessas primeiras décadas do programa Silvio Santos? Olha, eu não estudei assim a estatística, eu sei pra mim era... Lembra daquilo? Troca não sei o que por não sei o que lá. Sim! Não! Ou seja, pra mim era tinha a Porta dos Desesperados também? Aquilo era Porta da Esperança, né? Porta dos Desesperados é um programa maravilhoso. Que é do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, da Gazeta. Perdão. Foi engraçadíssimo. Sim, muito Porta bom. dos Desesperados eu acho uma obra-prima. O Sérgio Malandro arrasou. Sim. Acho um ícone. Mas Porta da Esperança era muito legal. Era muito legal. Minha família toda assistia aquilo. E ficava todo mundo assistindo. E tinha muito encontro, né? Na época tinha coisa para as pessoas se perderem, né? Então, cada formato, gente, era uma resolução de um problema social. Então, é um programa de entretenimento cura, viu? Só para entender do que se trata. Então, lá, por exemplo, tinha muito essa coisa de pessoas que se perderam, tinha coisa de amor, namoro na TV. Sim. Então, é tipo todos os problemas humanos tratados num espetáculo de domingo. Inclusive, os cortes do namoro da TV têm aparecido muito agora, ultimamente, né? Sim. Não tenho visto, não. Da galera que fala assim, eu tenho 19 anos, aí o cara aparecendo 40. Tem aparecido vários cortes. Que legal, quero ver mais. Hoje apareceu um pra mim do cara que ele coloca um monte de coisa negativa aqui, um monte de item que não pode. Aí o Silvio... Mas dá pra perceber claramente que o Silvio dá uma zoada nele, porque ele chega e aí o Silvio fala... Então, se usar biquíni não pode? Não pode, Silvio. Então, se usa mini saia, não pode? Não pode, Silvio. Então, se faz o que? Não pode, Silvio. Então, se não sei o que, não pode. Chato, beleza. Aí tem 4 meninas assim. Aí ele vai pra uma e fala: você usa biquíni? Dela sim, desclassificada. Você usa mini saia? Sim, desclassificada. Você faz isso, faz, desclassificada. Aí ele vira. Só que parece que ele tá falando pras meninas, mas aí ele vira pro cara e fala assim: então tá bom, obrigado. Se chegar alguma carta, a gente chama você. Pode ir embora. Tipo assim. Tipo assim, cara. Você tirou tudo. Você tirou tudo. Tipo assim. Arrasou. Se chegar alguma carta, a gente te liga, tá? Obrigada.
Arrasou, E manda o cara. deu uma aula pro cara. Parece que ele chato, tá. velho. Parece que ele tá desclassificando as meninas, mas no fim das contas ele dispensa o cara e fala assim: ó, então. Poxa vida, né? Vai continuar sozinho, obrigada, tchau. Olha que louco. Você viu como é uma história meio complexa? Se É. você lê a primeira, você fala, ele tá zoando com as mulheres. Mas na verdade ele tá zoando com o cara. Então. É essas coisas que a gente às vezes não Falando pega. assim, olha, ele não é adequado pra vocês, meninas, vamos chamar o próximo, né? Não, e ele é um tonto que tá perdendo um monte de menina legal. Mas disse isso sem dizer. Exatamente. Disse isso sem dizer. Exato. Pegou, e ele fez uma pergunta pra cada uma. Você usa biquíni? Sim. Desclassificada. Pra menina, desclassificada. Você não sei o quê. Então, olha só. Se chegar alguma carta pra você, a gente te avisa. Achei sensacional. Sim. Porque ele virou o jogo de uma maneira que... É claro que ele tava tirando o cara do jogo. É lógico. Mas... Tirou chique. Tirou chique. Exatamente. Ele era maravilhoso pra tirar a pessoa, era muito engraçado. O caso artista tinha muitos momentos. Teve aqueles momentos que eles ficaram com as malinhas, que ficavam os pessoal do SBT inteiro concorrendo, o 2. Aquilo foi muito engraçado. Aí tinha o Ratinho com a mala, todo mundo com a mala, a Hebe, todas as estrelas do SBT querendo entrar na casa dos artistas. Nossa. Ele fez um concurso. Foi genial, foi genial. Marketing. Foi alto marketing. Alto marketing. Outra coisa muito louca, ele falava mal de programas dele direto, né? De produtos dele. Você viu isso? Já, dele falando assim, tá uma porcaria. Não, dele e dos produtos da Jequiti. Ele falou, não, esse produto aqui... Não, esse batom não é mais barato. Mas não. é bom esse perfume aí? É bom. Tentava abrir um negócio, não abria. Já viu um vídeo assim? Que Esse rola? não. Tem um que ele tenta abrir um produto, não abre. Mas isso aqui... A dona de casa consegue abrir isso aqui? Olha, que louco. Então, ele tinha esse poder de autogongar os produtos dele. Sim. E na boa, assim. Sim. E acho que muito louco. E isso, gente, a gente tem que pensar que isso dá confiança, né? Sim. Imagina você ver um cara que é o dono do negócio falando mal do negócio. Quando ele fala bem, você acredita. Exato, Você porque tá é entendendo? sincero. Exatamente. Então, a sinceridade tem um poder. A gente acha que a publicidade é sempre essa coisa de... Não, só que você perde a confiança. Ele tinha esse poder, né? É muito interessante como ele tinha essa sabedoria de ser sincero. E era brincando também, lógico, mas assim, sempre foi, viu? Desde o começo, falando... Por isso que eu falei, lá no Baú, que foi o primeiro dele, ser sincero, todos os depoimentos, é chegar e falar o real pro público. Tô aqui um problema, tô te devendo e tal. Então conseguia, sabe? Sim. Isso dá ao público confiança, né? Confiança. Traz Então, ele tinha confiança das pessoas, né? E até o tratamento dele com as pessoas que participavam do programa, né? Que iam lá pra rodar o negócio do baú ou qualquer coisa. Porque ele queria ajudar a pessoa a ganhar o máximo possível. Dava pra perceber que ele tava querendo que a pessoa ganhasse. Até tem um vídeo eu acho que é a Rebeca, se eu não me engano, que tá apresentando o programa, e aí tem esse corte falando assim, ela realmente entendeu qual era a função do pai ali no jogo. Sim. Porque ela começa a ajudar a pessoa. Ela ajudou a senhorinha, né? E aí ela começa, não, mas olha bem, vamos lá, vamos junto, vamos tentar junto. A pessoa a ajudar. Ela vai, e assim, se você for levar ferro e fogo, quanto menos a pessoa ganhar, melhor para a empresa, né? Se você for a matemática fria... Da banca, né? Da banca. É claro. Se Então, for assim, dona da banca, né? a pessoa... Eu não tô sendo injusto. A pessoa foi sorteada, a pessoa foi até ali, ela teve a chance. Se ela perder, o problema não é meu. Mas aí passa a ser. Na empatia passa a ser, torcia. né? Então, ela começa a ajudar. E esse vídeo é sensacional, que ela vai e faz até a pessoa ganhar. E ela acerta, a pessoa acerta nas dicas dela. Olha que interessante. E ela comemora junto. Aí, dona Antônia! Ela comemora junto. E até o auditório mesmo tava esperando que a senhorinha acertasse e tal. E ela fica dando dica, tipo, a palavra era perfume. E ela assim, que cheiro bom! Ai, que legal. Não tá um cheiro bom, dona Antônia? E aí daí a mulher... Antes da senhora, tipo, vamos supor que fosse isso, né? Antes da senhora chutar... Sente o cheiro que tá no ar, sabe assim? Dando umas dicas pra pessoa. Aí ela acerta. Cara, e é sensacional esse corte. É como se fosse, a gente sabe quando você brinca com criança, né? Ele tem essa energia, né? Então era uma energia de criança geral, né, gente? É uma energia de crianças brincando, no caso, um pai generoso com crianças brincando. Então ele tinha essa energia. Ele fala, ele era da criança, sim, mas ele era o dono do palquinho ali e deixava o pessoal brincar. Quando você vê que a criança não quer deixar ele ganhar, às vezes. Sim. Então tem essa energia, sabe, gente? E essa energia do tipo assim, se você perder, perdeu, mas eu vou fazer de tudo pra você ganhar. Sim, mas no show do Milhão eu acho que não era, não. Acho que era diferente, era mais seco, lembra? Era tipo... claro. É outro tom, tá vendo que Claro. é o formato. Claro. É o formato mesmo. Eu acho, não tenho certeza. Se não pensar mais, tô pensando agora. Sim. No show do Milhão eu tenho a impressão que ele era mais neutro. Não é que ele era contra nem a favor, mas era tipo... Sim, e ele não ajudava, não. Não ajudava e ficava, você aqui é mesmo, ficava meio provocando, era tipo um demoninho. Você vai mesmo? Vai mesmo. Com essa energia, sabe? Está Tem certo certeza, disso? Tá certo disso? Posso perguntar? Aí ele falava, tá certo disso, Está né? certo disso? É, outra energia.
Então, eu acho que de acordo com o jogo, né? Então, Sim. a gente fala formato, é isso, sabe, gente? É criar um formato, né? Então, Sim. a regra do jogo. Isso, claro que o apresentador tem a ver com isso. Sim. Ele, a persona. E ele muda, você viu? Ele consegue ser vários. É. E tem programas lá que você não sai perdendo nunca. Você vai ganhar alguma coisa, pelo menos. Sim. Por exemplo, você ligava lá no Bom Dia e Companhia. Se você conseguisse falar, algum prêmio da roleta você ia ganhar. Você ia ganhar. Podia não ser o PlayStation, né? O PlayStation, mas algum prêmio você ia... verdade. Um jogo da vida, né? Uma A bicicleta. TV mais interativa que tinha, né? Exatamente. O meu doutorado foi sobre TV na era digital, né? Então foi sobre interatividade e tal. E o SBT foi o meu principal estudo, porque Sim. era muito mais interativo que a Globo. Com certeza. Não é desprestigiando, é outro modelo de TV, né? Uhum. Mas é um modelo muito mais para a internet hoje, para rádio, para streaming, né? Sim. A gente hoje tem essa possibilidade e a gente está penando. Eu acho que ali tem um modelo de como fazer. Sim. É que Brincadeiras ali... mesmo, sabe? Brincadeiras. É, e trazendo figuras da internet, que eu acho que foi até antes da Globo, tipo Verdade. o programa da Eliana, que levava Sim. os youtubers, né? Que levava Verdade. os famosos da internet. Sempre foi o pioneiro de trazer internet também. É, Tudo isso. Muito mais digital, né? muito mais digital. do que Antes, né? antes. É, eu queria que você comentasse um pouco da relação do Silvio com o Nóbrega. Você sabe contar a história deles? Sei, claro. O Nóbrega foi uma espécie de mentor do Silvio, né? Até a primeira vez que ele entrou no rádio foi com o Nóbrega. Aí foi substituir o Nóbrega, então era mais velho que ele e tal. E o Nóbrega continuou como mentor dele. Mas era um mentor na comunicação. Uhum. Nos negócios, o Nóbrega era atrapalhado. Aí que o Nóbrega era ruim de negócio. Aí Mas o Nóbrega entretenimento era ótimo. era ótimo, mas era ruim de negócio. Aí o Nóbrega ficou endividado lá, um cara deu um calote nele, pegou o dinheiro Ele vendeu as coisas e o cara meteu o pé, o sócio do Nóbrega. Aí ficou endividado. Aí que o Silvio entrou de sócio no baú. Entrou, botou o prestígio dele, negociou com cada um, soube negociar com as pessoas. Então ele entrou para resolver um BO do Nóbrega. E porque o Nóbrega não era mau caráter, que era atrapalhado mesmo. Tipo, eu também sou assim, na verdade, não sabe pensar em dinheiro direito, meio mané. Sim. E o Silvio não tinha nada de mané com dinheiro. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender com o Silvio. Tô precisando aprender. Ele não tinha nada, era dinheiro, dinheiro. Então ele foi lá, negociou, mas conseguiu resolver pro Nóbrega. A partir dali virou uma relação da vida inteira, de proteger até o filho até hoje. E o Nóbrega foi muito importante na concessão. Porque o Nóbrega era muito respeitado politicamente. Porque ele era mais sério que o Silvio também, né? Era um comunicador mais sério, não era igual o Silvio, não era um palhaço. Era um comunicador de informações, tal, era um cara de... Então o Nóbrega articulou toda a classe artística também. Então, o Nóbrega não quis ser sócio do SBT. Eu fiz pelo Silvio para ser a primeira TV de artistas do Brasil. Porque os artistas têm que ser livres. Tem um discurso do Nóbrega lindo sobre isso. Então ele é um mentor que preparou o príncipe ali para ser o cara dono da TV e nem quis ser, ele ajudou até o fim. Então foi o cara mentor, mas não só um mentor de ensinar, não, mentor de ajudar o cara na hora que ele precisou. Sim. Foi um braço direito político dele em todo o processo do negócio. Então, e chama Manuel da Nóbrega, amiga, que é um jesuíta aqui brasileiro, maravilhoso, importantíssimo, jesuíta que fundou São Paulo. Sim. Então, eu sei, a história do Brasil tem várias coisas que eu conecto, assim. Sim. Que foi o mentor do Anchieta, Manuel da Nóbrega, que foi outro grande comunicador. Olha. O padre Anchieta. Então, sei lá, tem bastante coisa aí que eu acho que a gente pensar. O Manuel da Nóbrega é realmente uma figura muito importante, muito talentoso, muito interessante de ver, o filho também. E essa relação familiar entre eles continua, né? Continua, né? Com o Carlos Alberto, com o Marcelo, enfim. Então, Eles conseguiram criar famílias mesmo, né? é. É muito bonito. Isso. Continua ali dentro do SBT como, sei lá, com esse vínculo. Muito bonito, né? eles conseguiram, né? Quais as outras pessoas que foram, assim, importantes nessa criação da grade do SBT? Porque a gente teve Hebe com uma história fortíssima, a gente tem... quais são os pilares aí do SBT? Nossa Senhora, a Hebe com certeza, né? Que é aquela... Que gracinha, né? E o sofá da Hebe, né? O Gugu, que foi quase que também um mentorzinho. Ele mentorou o Gugu, né? No começo. Sim, ele era mentorado. Mas deixou o Gugu brilhar muito, né? O Celso Portiolli também, que é o cara que mais parece com ele, mas o próprio Ratinho, né? O Ratinho teve o auge, não foi o tempo todo no SBT, mas teve um auge no SBT, e o Ratinho tem uns programas interessantíssimos, gente. Uhum. É muito polêmico, mas eu sou fã, assim, eu acho que ele conseguia tocar em assuntos muito difíceis socialmente. Então, é muita gente. Eu foquei bastante no filme, eu quis botar os palhaços. Tiraram as putas e os palhaços, gente. Do filme? É normal, que hoje em dia sabe como é que tá o politicamente correto e tal, né? Então as pessoas acabam tirando as coisas mais legais. Então tiraram como o Silvio começou com as meninas que trabalham na noite, e também tiraram a parte dos palhaços, que tinha uma homenagem aos palhaços, que
o auditório dele, o júri, né? Que tem Sérgio Malandro, já falei aqui todos. Pedro de Lara. Pedro de Lara, que é um gênio, assim, sou muito fã também. Araci, esse pessoal que fingia que era bravo, né? Sim. O Pedro de Lara é meio Marçal, né? Pablo Marçal, assim, me lembra um pouco. De uma banda do Pablo Marçal. Porque o aquele tom bravinho o tempo todo, né? Tá, só memorialista. Sim. Tanto aquela energia. Então tinha várias, quer dizer, é um monte, ali teve muita gente, né, gente? Foi um celeiro de talentos mesmo, como vocês falaram, né? Sim. Então, de talentos de jovens também, de talentos de SBT, né? De jovens atores, né? Sim, ele conseguia, de uma certa forma, o que a escolinha do professor Raimundo fez e a praça faz, que é você reunir vários talentos num programa e mesclar todo mundo, e você tem ali uma coisa heterogênea, maravilhosa, né? Aí tem a jurada mais fofa, o jurado mais bravo. Os tipos, né? O que vai zoar, o que vai pedir uma coisa absurda pra pessoa fazer. Então os ele tipos tinha... da nação brasileira, tá todo mundo junto, né? Sim. E essa parte do digital entrando pro SBT? O que teve de mais modificação? Nossa, o digital no SBT, até quem começou foi o Felipe Carrasco, que era um cara do YouTube, foi diretor de novas mídias, um gênio, assim. O moleque começou a implantar, não só se ele começou, isso aqui ele foi muito importante uma época. E foi, como eu te falei, muito mais inovador que todos os outros, né? No sentido de comunicação com o público, sempre teve, todos os portais, porque tinha desde a carta, né, gente? Então já tinha a tradição da carta. A gente fala do digital, mas tem a tradição da carta, né? De mandar carta. Piscina de cartas, que Sim. jogavam as cartas. Sim. Ela tinha uma piscina, né? Aqui era interatividade. Então sempre teve. E eles conseguiram manter esse padrão. Então é a TV mais interativa que tem, e aí e consegue colocar bastante conteúdo para o digital por isso também. Mas, é claro, eu acho que ainda tem que aperfeiçoar mais agora. Agora eles têm que agilizar, né, gente? Eu estou impressionado como essas TVs não estão virando estúdios como vocês, independentes, estão passando eles, né? De velocidade e tal. Eles têm que ser mais rápidos, gente. Agora eles estão com o streaming também, que é o SBT+. SBT+, que legal, né? Isso foi um passo interessante também. Sim. Importante de ser dado, né? Claro, Sim. mas eu acho que eles têm, como eles têm esse talento de comunicar, dar palpite na empresa, de ter parcerias com a internet, eles já estão fazendo, estão passando o Flow, foi isso que passaram, né? Isso, foi passaram o SBT, Flow, o Vênus. Passou o Vênus? Sim, a gente também era da grade. Não sabia, parabéns. Levaram a Virgínia, que é uma digital influencer, para apresentar um programa. Então, eles sempre tiveram isso, então eles têm que continuar nisso. Eu acho esse caminho deles de ser onde mistura, né? E aí, para o pessoal da internet aprender também a comunicar com o povão, né? Que é muito importante comunicar com gente, né? Aprender todos os nichos, assim. Então é legal. E esse lance dele passar um programa em vida ainda, e passando para cada filha. Isso é genial. Isso é genial. Isso eu achei genial também. Treinando, acompanhando, mentorando de longe. E a escolha das filhas, né? Por exemplo, para Patrícia ficar com o programa Silvio Santos, para Rebeca ficar com Roda Roda Jequiti, né? Com a Dani Bey, para cuidar de toda a parte ali de produção e de grade. E foi cada vez mais isso, né? Então, como ele conseguiu, né? Harmonizar, né? Sim, e do nada ele pegava a Patrícia lá no programa Silvio Santos e falava, ela vai apresentar agora. Ele sentava lá naquele jogo dos pontinhos, ele sentava lá na bancada e falava, vai, Patrícia. E ela tinha que se virar ali, pra ver se ela ia mandar bem mesmo. E ele brincava com isso, né? Nossa, que delícia fazer isso com a família, hein? Foi um cara feliz, né, gente? Tenho que admitir que eu aposto que ele foi muito feliz. Com certeza. Mereceu, parabéns, mas foi muito feliz, assim. Que é um critério bom também pra gente pensar na vida das pessoas, né? Porque a gente sempre pensa, fez grandes coisas, tal, legal, tal, mas foi feliz? Nossa, ele foi, né? Ele foi. Sim. A gente quer pessoas, eu quero inspiração em pessoas que foram felizes. Porque aquelas pessoas que fez grande coisa, mas fez grande coisa, foi infeliz. O que eu sei, grande coisa? Eu tô mais preocupado. E aí ele conseguiu usar esse olhar que ele tinha de entender onde cada um encaixava melhor, que ele teve a vida toda para tanta gente, dentro da própria casa e da própria empresa. E da própria casa é muito mais difícil, né? A própria empresa já é difícil, da própria casa é mais difícil, né, gente? Porque a própria casa, você sabe que ninguém quer aceitar a autoridade de ninguém. É normal você não querer aceitar a autoridade do teu pai. Sim. É isso que eu tô falando, é normal. Então todo pai sofre com... E às vezes o pai tá errado também, não tô dizendo que o pai tá sempre certo. Mas, sim. Mas assim... E o receio com o público aceitar também, né? Foi comandado durante tantos anos por ele. Nossa, também. Aí, quando passa pra Patrícia no início ali, ela sofreu bastante preconceito e comentários bem maldosos. Depois, a aceitação do público, pra mim, parece que arrasou. Tá unânime. E ficou unânime, porque ela ficou ótima também. Ficou né? ótima. Tá muito bem mesmo. Pegou a manha mesmo, pegou a manha.
E até algumas atitudes que o pai fazia, assim, que tomava. De brincadeira. De brincadeira. O fato dela ter levado o Jequiti pra todo mundo na Globo o dia que ela foi lá. Maravilhoso. Sabe? Coisas que o Silvio faria. Performance, E a Patrícia, ela tem uma doçura que permite ela fazer certas brincadeiras no programa Silvio Santos. Porque ele zoava as meninas do auditório também. Né? Não, para, o que você tá falando? Que bobagem, isso aqui. Ele também dava umas dessas. E talvez se fosse de outra pessoa não combinasse tão bem. Uma mulher zoando outra. Não, e pra uma outra era também, né? Que são em outro momento também, né? Isso. Muito melhor ter a Patrícia agora do que ele. E ela consegue. Não, é engraçado pensar como ele conseguiu fazer essa transição, né? E harmonizando com o patriarca. Vamos adjetivar. E a gente tem essa mania hoje em dia, o patriarcal e tal. Mas claro que às vezes é ruim, mas não é. Nesse caso, ele conseguiu ser um patriarca que conseguiu. Né? Sim. E passou espaço pra mulherada, só teve filha mulher também. Exato, e elas sabem o jogo da TV. É muito louco também, né? Porque só teve filha mulher também. Você vê que parece filme, né? É engraçado como parece filme. Sim, e uma muito diferente da outra, assim, na personalidade e tudo mais. Eu vivi uma coisa no SBT que foi muito engraçada, emocionante, assim, no penúltimo Teleton, na edição que teve, a Rebeca Bravanel estava grávida, e ela não tinha revelado o gênero do bebê. Não tinha tido chá revelação, essas coisas. Ela e o Pato estavam lá. E eu tava na bancada, atendendo e tudo mais, e gravando. E eu tava, por coincidência, de azul. Roupa que eu mesmo escolhi. E a menina do meu lado tava de rosa. E aí, do nada, a Rebeca Bravanel fala, olha, se bater 18 milhões, eu vou fazer o chá revelação do gênero da minha filha aqui. E aí, ela sobe, lá onde a gente tava. Eu tava de azul, a menina tava de rosa, a Leti que tava ali do meu lado. E aí, de repente, ela falou, eu vou abraçar a cor que for do meu bebê. E aí ela me dá um abraço. No outro dia eu tava em todas as mídias. Ela me deu um abraço. Menino! Então, assim, eu sou madrinha. Titia ama. Mentira, eu não sou madrinha, não. Não, mas você arrasou. Mas Não, mas você já era famosa ou foi sorte? Não, assim, eu já trabalhava com comunicação. Faz 2 anos, então já tinha o podcast, já criava. Mas ela arrasou. Aproveitou super o gancho. Então, isso que eu falo, que elas têm a coisa da TV ali, sabe? Aproveitou. Fez um collab, aproveitou das cores ali. E, de repente, tava em todos os portais de notícia. Sabe aquele rolê que você não esperava? Aquela coisa meio aleatória, assim? Você não esperava fazer parte do chá revelação da Rebeca e do Pato, entendeu? Você arrasou. Então foi muita coincidência. Ela arrasou, assim. né? Ela arrasou. Você deu sorte, dei sorte de estar ali com a cor. Ou não existe sorte, né? Ou foi você contar agora essa história aqui pra mostrar como ela tem talento maravilhoso. Tudo predestinado. Quem tem talento é maravilhoso. De repente foi pra isso que aconteceu. Pode ser. Tudo foi certo. Como você disse, todo mundo tem uma história, né? Então. Quando a gente começa a falar do Silvio, eu até postei um vídeo falando isso. O Cenoura Bravadel, infelizmente, morreu, mas Silvio Santos não morre nunca. Não morre, porque... Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem porque quando eu fui, porque quando aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Todo mundo tem uma história com o Silvio Santos, né? Seja pessoalmente ou, sei lá, alguma coisa na vida que aconteceu durante... Eu tive só uma vez pessoalmente, só na casa da dona Iris, e foi super rápido, assim, foi só ele me cumprimentando, ele tava lá. Mas foi assim, eu senti muita presença. Muita presença. Muito forte a presença. Pessoalmente. Eu tive uma outra também, quando eu trabalhava no SBT, que aí... eu não vou contar quem foi também, porque é chato, foi uma demissão dele. Ele demitiu uma pessoa. Eu não vi pessoalmente, né? Mas eu tava na sala, o meu chefe falou, vou lá falar com ele, explicar pra ele e tal. E meu chefe tava enrolando ele mesmo, né? Entre nós. Uhum. E aí falou lá, argumentou com o Silvio Santos, deu tudo certo, arrasou. Voltou pra sala, falou, não, expliquei tudo, deu tudo certo, tal. E eu falei, puta, conseguiu enganar o Silvio Santos. Uhum. Eu pensei assim comigo. Chegou um segurança, pegou o cara, levou embora na hora. Não, tava demitido mesmo. Tava demitido. Só que ele não falou pro cara na hora. Entendi. Eu acho isso forte, eu gosto de fazer isso também. Porque tem hora que as pessoas falam, cara, você tá me enganando mesmo, sabe? Você tá me tirando onda. Uhum. Porque ele deu muita confiança. Então ele dava muita confiança. Essa é a impressão que eu tenho da gestão dele. Não tenho certeza, tá, gente? Também, só pra mim, não quis contar quem era. Mas ele dá muita confiança, e deu muita confiança. Eu estava na equipe, deu muita confiança. Só que se a pessoa sacanear, ele também corta. Ele não é bobo, não. Nada bobo. Tem que você ser disse assim, que daí né? ele mandou embora o cara. Esse cara que tava... Não, mandou embora assim. Ele não falou pro cara que mandou embora. O cara saiu da sala achando que tinha convencido ele. Aí quando chegou na sala, começou a contar para nós, convenci ele e tal. E todo mundo assim, cara, assim, não pensou, porque não fez nada, na verdade. Aí ele pegou o cara, o segurança chegou e não foi embora. Está demitido.
Silenciosamente. Silenciosamente. Máfia, assim, sabe? Tipo, papo reto, meu filho. E tem razão você ficar discutindo com a pessoa que tá te enganando há anos. Quando você percebe que tá te enganando, tem hora que você fala... Pro cara ele só tava... tá certo. Eu já tive chefe que foi o contrário. Ficava brigando, gritando comigo. Só que eu amo também. Mas eu tava errado. Gritando comigo antes de demitir, sabe? Que nem louco. O Silvio não grita. A hora que concluiu que tava enganando ele, demitiu. Pronto. Seco. Isso dói mais do que um grito. Seco. Talvez se ele argumentasse, a pessoa ia tentar Então, chorar, sabe quando você pedir... percebe que a pessoa... Já deu, amigo. Já deu. Sim. Eu não vou gastar minha brisa com você, não. Eu senti isso nessa energia, mas não tenho certeza também, tá, gente? Eu só tive essas duas experiências diretas. Pessoalmente, foi muito forte. Que ele tava nada, só da mão já fiquei... Eu tive isso com o Edir Macedo também. Realmente, gente, que você percebe um campo de poder, assim, que você fica impressionado, né? Sim. É loucura isso, né? É um campo de poder, assim. A impressão que eu tenho, essa coisa da influência, né? Sim. Você deve ter menos do que ele, mas tem. Qualquer pessoa que tem influência, né? Você fica... Assim, um negócio assim que você percebe. Mas tem gente grande que nem... O Silvio era muito forte, eu achei. Uma energia, uma presença, né? Eu contei aqui... A Giovana, minha amiga, muito fã do Silvio. E o sonho dela era conhecer o Silvio. O sonho da vida dela era conhecer. E a gente foi de plateia. Que legal, você foi? A gente foi mesmo pra curtir. Nós temos uma colega de auditório. Colega de auditório. Os vogais. Temos uma colega de tinha que ter. E aí era o sonho dela, era aniversário dela. E eu tinha pedido, porque eu já tinha trabalhado na praça uns anos antes. Então, quando eu cheguei lá, eu tentei falar com a produção, falar, gente, nem por mim, assim, mas só faz ele tirar uma foto com ela, com a minha amiga, né? Ela quer muito e tal. Eles, putz, Cris, ele não tira. Ele não tira porque ele pensa que se ele atender uma, todas vão querer. Então, ele realmente não faz. O que a gente pode fazer é botar ela na frente pra ela ficar ali e ver mais de perto, né? Eu falei, então faz isso pra mim, por favor. Então, colocaram a minha amiga no bico da plateia, assim, porque ele passava aqui no corredor, né? Na primeira fileira, sabe assim? Pra ele passar aqui do lado dela, assim, ela tava no bico. E a gente, umas 5, 6 fileiras pra trás, eu só falei, só bota ela no lugar bom. E aí botaram. E aí ele foi, apresentou todo o programa e tal, quando eu tava indo, acabou, encerrou, desligaram as câmeras, quando ele tava indo embora, eu gritei. Eu não sei de onde me veio isso, mas eu gritei. Falei, Silvio, é aniversário da Gi! Nossa. E aí ele olhou... Tinha acabado o programa. Acabado o programa, ele tava só dando tchau pra ir embora. E aí ele olhou com uma cara do tipo assim, e o que você quer que eu faça, né? Tipo, é aniversário da Gi. Quem é Gi? Aí ele olhou pra ela e falou assim, e o que você quer? Aí ela falou, eu quero um abraço. E aí eu acho que naquele momento, eu falo muito isso, eu acho que naquele momento ele percebeu que eu tava falando com alguém que gostava dele muito, porque ela não... Ela só olhou pra ele e falou, eu quero um abraço. Eu só queria um abraço. Ele falou, então vem cá. Aí ela levantou, ele deu um abraço nela, pediu pro fotógrafo oficial do programa fazer uma foto. Aí ela tava chorando, chorando. Ele começou a fazer cócegas, ela não vai sair foto comigo chorando, não. E eu tava filmando, eu tenho esse vídeo. Você tem esse vídeo, gente? Tem esse vídeo. Foi no programa? Claro, depois eu te mostro. E aí, ela chorando, ele faz cosquinha nela, pode rir. Aí ela começa a rir e tal. Sempre o rir, né, gente? Faz a foto e ele vai embora. E na hora, a produção fica tão consternada na hora que o Rock traz um microfone pra ela. A gente tava fora do ar. Mas a equipe fica tão doida com o que tá acontecendo, não sabe nem lidar. Traz um microfone pra ela. Nossa, tipo, que história. Você sabia essa história? Sabia. Olha, boa. E aí a gente consegue fazer a Gi ter uma foto com o Silvio. Teve vídeo e cosquinha ainda. E cosquinha pra ela rir. Cosquinha é o ritmo. Agora, numa outra oportunidade, fui também de colega de auditório do Silvio. Segunda vez. Eu ganhei R$100 da brincadeira. Do aviãozinho? Não, era uma brincadeira nova que tinha, que era... ele botava um desenho de uma criança que tinha desenhado alguém famoso e a gente tinha que adivinhar quem era, pelo desenho da criança. Então não era um desenho de retrato falado. Eu vi isso. Só que eu dei aula há 10 anos. Então desenho de criança pra mim é fácil. Você pega ótimo. Eu olhei ali o desenho, aí era um desenho de uma criança, era um menino, loirinho, tipo um homem palito. Loirinho com uma sanfona, Michel Teló. Aí eu levantei a mão, o Silvio me chamou, quem é? Eu falei, Michel Teló, ganhei R$100. Arrasou! Ganhou dinheiro com o Silvio. E aí, então assim, é aquilo que a gente tava falando, né? Todo mundo tem a sua história. Da minha amiga foi isso, foi essa foto. Minha tua amiga foi boa, hein? E a minha foi essa, de ter participado. Eu participei como colega de auditório de uma brincadeira do Silvio. Eu não tenho registro da minha participação, porque morreu ali numa
Vai ter que ter algum Nos jeito. arquivos. Você vai achar isso aí pra botar na tua biografia. Tem que ver a data. Quando você Tem for que mostrar ver. esse Nossa, programa pro teu imagina. netinho, a gente vai fazer esse corte. Você vai mostrar pra netinha, cuidado pra Eu fui lá no programa do Silvio. mostrar o cara. Mas foi muito emocionante, assim, sabe? De participar. E é aquilo que a gente falou, o Silvio marcou, transformou muita coisa na TV mágico, brasileira. É. A gente fala assim, ele começou como mágico, ele do camelô era mágico também, né? Ele faz as coisas de mágica. Então é um mágico. E foi até o gente. final da vida É um mágico. mágico, Foi é um até o mago. final da A gente fica brincando, é mago, né? É. Muito bom. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigado a vocês, viu? Queria dar livro pra vocês, gente. Dá tempo? Opa, claro. Dá tempo, ó. Esse aqui, gente, ó, uma pra cada um, vocês vão ter que escolher. Combinado. Esse aqui, Faz os dois com a gente. esse é do mal, chama Novos Monstros, é pessoas mais pesadas que tem. Só histórias reais, gente pesada. Fazer Tipo, documentário escrito. Documentário escrito. Propaganda é o livro de cabeceira do Alexandre Frota. Alexandre Frota adora. É mesmo? É verdade mesmo, ele citou como livro de cabeceira, é meu amigo também. Gosta muito desse livro, quer adaptar um dia. É um livro de histórias meio pesadas, policiais, terror, essas coisas mais pesadas. Esse é o contrário, é só alegria, é fabulação da minha infância. Uma vai ficar com a alegre, eu tô com triste, vai ser duro. Esse aqui é a fabulação da minha infância, Curumim Pajé, eu em São Bernardo, brincando de índio com os nordestinos. Então, são duas historinhas aí. Poxa, obrigada, Muito Nilton. Obrigado a vocês. A gente deixa na nossa biblioteca. Olha aí, Tem a gente. biblioteca. Aqui, ó. Nilton, deixa suas redes sociais também. Tem algum projeto para esse ano? Tem outro filme que você está trabalhando? Algum roteiro que você queira deixar? Nossa, gente, é verdade. Tem... A gente está lançando agora o Utopia Brasil, que é um filme sobre as utopias brasileiras, onde a gente ali que a gente faz o estrelamento da Dercy Gonçalves, documenta toda essa coisa, como é que é a cultura brasileira, sabe? Como a cultura brasileira pode inspirar o mundo um novo momento. Então eu trabalho muito com isso. É um filme que fala muito do Brasil, tem 5 episódios, a gente está lançando no streaming assim, na internet mesmo, a comunidade que você assiste lá. Então tá lançando utopiabrasil.arte.br. Esses filmes ficaram censurados 7 anos, gente. Ô, louco. Faz 7 anos que tá censurado. Caramba. Censurado mesmo. Meio triste falar isso com clareza. Tá censurado porque o canal falou que 3 coisas. Falou que o filme apoiava a miscigenação e o canal apoiava o movimento negro. Então não deixou passar por causa disso. E o filme defende a miscigenação, faz a miscigenação. Falou que também... O filme debate umas coisas bem pesadas, né? Debate fascismo na esquerda. Isso há 7 anos atrás, né? Porque a eleição do Bolsonaro. Aí fala, não pode falar que tem fascismo na esquerda. E também faz umas piadas com o Bolsonaro. Tirou um sarro do Bolsonaro, na verdade. Mas também falaram que não podia... Ou seja, parou o filme 7 anos. Mas agora eu decidi lançar. Eu acho que está num novo momento. A gente está abrindo a cabeça de novo. Esse debate está rico. O Felipe Neto, como discutir o ódio. Eu trabalho com isso no filme. Como lidar com ódio. Eu trabalho muito com isso aí. Mas muito na pegada de palhaço. De brincadeira, de palhaço, de alegria. Então eu trabalho com isso. É um filme bastante polêmico mesmo, né? Até entendo quem censurou, no sentido que... Mas não podia censurar não, né? Não pode censurar. Entendi os motivos, assim, que as pessoas entenderam bem na época, mas deixar as coisas paradas, o debate parado é muito ruim para a cultura. Então o filme ficou 7 anos parado, agora eu estou lançando, então dá para assistir. Eu falei meio pesado aqui, mas tem bastante alegria também, tem bastante comunicação, tem muito humor. Trabalha muito com terapia do humor. Um dos episódios é sobre terapia do humor. Como o humor pode curar o vício, aí tem muito a ver com o Silvio Santos. Que legal. Te mostra. É um filme bem amplo, são 5 episódios, tem vários assuntos. E estamos lançando agora, então quem quiser assistir, tá utopia.brasil também no Instagram, ou esse negócio, esse streaming. Streaming não, é uma assinatura lá que você paga, entra numa comunidade, assiste os filmes, e ainda tem e-books explicando esse papo todo e tal. Depois a gente vai ter o curso do Silvio Santos, tem bastante coisa lá. Uma comunidade pra gente ser mais brasileiro. Boa. Se você quiser ser um pouquinho mais brasileiro de novo, tá cansado de chatice, tá cansado de chatismo estrutural, dessa cultura chata, tá cansado disso, é um lugar onde você pode desenvolver essa brasilidade. Boa, então sigam aí o Nilton nas redes sociais. Vocês que ficaram até aqui, já se inscrevam aqui no canal do Vênus, já deixa o like nesse vídeo, comenta se você tem alguma história pessoal com o Silvio Santos, sobre o Silvio Santos, e nos siga em todas as redes sociais, @VênusPodcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com 2 S e A e Cine, acompanha lá. E segue também aqui no canal do Vênus todos os novos conteúdos feitos com muito carinho pra você. Beijo.